Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 16 para darmos continuidade à nossa série expositiva no livro dos Salmos. Hoje, no Salmo 16. Salmo de número 16. Amém ou não amém? Diz assim a palavra do Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caia-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Feche os olhos, ore aí no seu lugar ao Senhor, peça que Deus fale ao seu coração através do Espírito Santo, para que Deus traga mesmo essa clareza, essa compreensão, para que você possa aplicar ao seu coração aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar nessa noite. Pai Santo, diante da tua bondade, da tua graça, das tuas misericórdias, Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Desta feita, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através da exposição da tua palavra, que o Senhor nos dê essa compreensão necessária, essa clareza em nossas mentes, para que possamos não só compreender, mas aplicar nos nossos corações, mas vivermos essas verdades tão importantes em nossas vidas, ó Pai. Que os nossos corações, os nossos ouvidos, ó Deus, possam estar receptíveis, abertos, para ouvir o Senhor ministrar de uma forma especial aos nossos corações nessa noite. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Em meio a tantos caos, ou ao caos e à correria do cotidiano, todos nós procuramos um lugar seguro para nos refugiarmos, para buscar paz, segurança e refúgio diante dessa tão grande correria de cidade grande, de trabalho, de rotina. Existem dias que você simplesmente quer um lugar para ter esse aconchego e essa paz no coração. De repente, esse lugar é a sua casa, que você chega depois do trabalho cansado e pode descansar seguro diante de tudo que você passou naquele dia. De repente, é nos braços da sua família, que é o seu lugar de segurança, que você encontra esse aconchego diante da agitação do mundo. De repente, a praia seria um bom lugar também para você descansar, ou um lugar bem retirado para você sair dessa rotina, para você também tentar esquecer um pouco desses problemas. O fato é que diante do caos e dos problemas pelos quais nós enfrentamos, via de regra nós procuramos refúgio. Via de regra, nós procuramos lugares para poder descansar, para poder aliviar a nossa alma e os nossos corações.
E diante desse contexto, é justamente sobre isso que o texto que nós acabamos de ler vai nos falar. Desse lugar seguro, desse lugar onde nós podemos ter o descanso físico, pelo qual nós podemos ter o descanso e abrigo para a nossa alma e o também alento para as nossas emoções. Em síntese, este Salmo 16 nos ensina que Deus é o nosso lugar seguro, a nossa esperança, o nosso refúgio na vida e na morte. Se tem um lugar pelo qual você poderá descansar seguro, é em Deus e somente no Senhor. E é essa premissa que o Salmo 16 vem nos dizer. Os comentaristas são unânimes em dizer que, muito provavelmente, que Davi escreveu esse Salmo 16 no momento de perseguição. Para quem está familiarizado com o contexto da história de Davi, Davi teve que se refugiar em desertos, cavernas, em lugares ermos. Davi teve que se esconder dos seus inimigos, de Saul, do seu filho Absalão. E diante dessa situação do caos que ele estava passando, ele declara ao Senhor essa canção de confiança, de alegria, declarando que Deus é o seu lugar de segurança, que Deus é o seu refúgio mesmo no deserto, que Deus é esse lugar de esperança, mesmo diante de um cotidiano que traz esse estresse, que traz essas preocupações, que traz medo aos nossos corações. E é diante desse contexto que Davi então escreve esse lindíssimo salmo. Esse salmo também é importante entendermos que ele é um salmo messiânico. Pastor, o que é um salmo messiânico? É quando esse texto aponta diretamente para Cristo. E nós temos a comprovação disso na pregação de Pedro em Pentecostes, em Atos 2. Nós temos isso também Paulo, quando ele pregou o seu sermão na sinagoga, ele traz justamente o Salmo 16, nos versos 7, 8, 9, 10 e 11, mostrando que esses versos estavam apontando para Cristo. Mas diante desse contexto, eu gostaria de trazer esse tema, o único refúgio. E Deus é o nosso único refúgio, pelo menos por 3 motivos. Porque Ele é o nosso lugar seguro, porque Ele supre as nossas necessidades, porque Ele é a nossa fonte de alegria eterna. Em primeiro lugar, Deus é o nosso único refúgio, porque Ele é o nosso lugar seguro. Acompanhe comigo na sua Bíblia. O texto diz no verso 1 e 2, guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Percebam que o salmista inicia expressando que Deus é o seu lugar seguro, que Deus é o seu refúgio. Davi tinha essa consciência que Deus era esse lugar de segurança, o seu sustentador, o seu protetor. E ele fala algo muito interessante no verso 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Essa pessoalidade relacional de Davi, ele está expressando que mesmo esse Deus, sendo um Deus tão transcendente, criador dos céus e da terra, é um Deus que conhece Davi, é um Deus que tinha relacionamento com Davi. Perceba que mesmo em situações de desesperança, Davi ele se refugia nesse seu Deus. Embora Deus seja o nosso Pai, mas Ele também é o seu Pai. Embora Ele seja o nosso Deus, Ele também é o seu Deus. Porque Ele conhece você individualmente. Deus sabe quem é você. E Davi tinha essa consciência dessa pessoalidade, desse relacionamento com o Pai. E por isso que ele inicia essa canção dizendo, guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Entenda uma coisa. Se você conhece a história de Davi, você vai lembrar que Davi era um estrategista de guerra. Você vai lembrar que Davi tinha um exército à sua disposição. Você vai lembrar que Davi morava num palácio opulento e seguro. Contudo, o que Davi está dizendo, que a sua segurança não estava no seu palácio, que a sua segurança não estava em seu exército, que a sua segurança não estava na sua expertise de guerra, que a sua segurança estava em Deus, que a sua confiança estava no Senhor, que a sua proteção era o próprio Deus. Davi, ele não se gloria no seu conhecimento.
Ele entende que apesar de tantas coisas boas que ele tinha e de toda segurança, o lugar seguro era somente em Deus. Por isso que mesmo ele dormindo em desertos, mesmo ele dormindo em cavernas, Davi se refugiava em Deus, porque o refúgio não necessariamente está ligado a lugar físico, mas também emocional e espiritual. É possível você estar passando por situações adversas e mesmo assim encontrar refúgio nesse Deus, porque Ele é o nosso refúgio, um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus transcendente, mas um Deus imanente, um Deus que conhece o seu coração e conhece a sua vida. Davi, mesmo com toda a capacidade de guerrear, mesmo com toda a habilidade de lutar, mesmo com tantas habilidades estratégicas, Davi deposita sua confiança em Deus. Meus irmãos, Davi nunca confiava em suas mãos. Você que está familiarizado com a história de Davi vai lembrar bem da história muito clássica de Davi e Golias. E a história, em síntese, diz o seguinte, que os filisteus simplesmente quiseram guerrear contra o povo de Deus, contra Israel. E não somente os filisteus, mas dentro dos filisteus, ou entre os filisteus, havia um gigante, o gigante Golias, que não só afrontava o exército de Deus, não só afrontava os israelitas, mas praguejava contra eles, insultando o povo de Deus. Meus irmãos, entenda uma coisa, não sei se você consegue entender o contexto. Um exército experimentado em guerra estava amedrontado por um gigante. De repente, por causa do seu pai, Davi ainda era pastor de ovelhas. E o seu pai manda ele levar pães e queijos para aquele lugar. E quando Davi se depara com aquela situação, a primeira coisa que ele fala é: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Perceba que Davi tinha consciência que os filisteus e o gigante Golias estavam afrontando o exército de Deus. Mas, resumindo a história, quando Davi decide no seu coração guerrear contra Golias, diante do gigante Golias, ele diz algo muito importante. Ele diz para Golias: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus que tem cuidado das nossas vidas. Perceba que Davi não confiava em suas mãos e em suas habilidades. Davi, ele tinha sua segurança em Deus, e mesmo como um pastor de ovelhas, ele tinha simplesmente esse conhecimento de que, ou essa consciência de que Deus era o seu protetor. Era Deus que cuidava de Davi. Era Deus que cuidava do povo de Israel. Davi sabia que não era sobre ele, mas sobre esse Deus que escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. E Davi tinha essa consciência, e por isso que mesmo diante de dias difíceis, mesmo diante de situações complexas que Davi passou, meus irmãos, quando você vai ler a biografia de Davi, Davi era feliz até quando ele era pastor de ovelhas lá no pai dele. Porque depois que o profeta Samuel ungiu Davi, dali para lá só foi perseguições, só foi problemas, só foi situações difíceis. E aí você já começa a aprender a ideia de que uma vez que você se dispõe a servir a Deus, não se engane, não ache que a sua vida vai ser um mar de rosas. Porque quando você se propõe a servir a Deus, você vai encontrar situações difíceis. Você tem a utopia de achar que uma vez que você está fazendo a vontade de Deus, nada vai acontecer na sua vida, mas pelo contrário. Quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, muitas coisas darão errado na sua vida. Mas mesmo diante dessas situações, o que Davi está nos propondo, o que a palavra de Deus está nos dizendo, que Deus é esse lugar seguro, que Deus é aquele que pode trazer alento para a sua alma, para o seu coração, para as suas emoções, mesmo diante do caos, mesmo diante de situações complicadas. Deus, Ele é o seu refúgio. Deus, Ele cuida de você. Entenda uma coisa, meus irmãos, não é sobre você, mas é sobre esse Deus que te chamou, que te escolheu, que te dá condições de viver e enfrentar as suas lutas todos os dias.
porque é sobre Deus, mas não sobre as suas habilidades, os seus conhecimentos. É sobre esse Deus. Uma coisa que você tem que dizer para o seu coração nessa noite é o seguinte: coração ou a mente, as minhas batalhas pertencem ao Senhor. As minhas lutas pertencem ao Senhor. Os meus medos, os meus conflitos, os meus anseios pertencem ao Senhor. É isso que você precisa dizer ao seu coração nessa noite. Calma, alma. Calma, coração. Porque é Deus que está à frente da sua vida. É Deus que tem cuidado de você. É esse Deus que te chamou, que te escolheu, que tem te sustentado todos os dias. Porque é sobre Deus e não sobre você. E é isso que Davi está dizendo. Davi, ele tinha essa consciência que Deus era o seu refúgio físico, espiritual e emocional. Entenda uma coisa, esse salmo está nos lembrando que a tranquilidade da nossa vida depende de Deus. Depende do Senhor. Depende desse Deus criador dos céus e da terra. Às vezes você acha que você tem o controle da sua vida em suas mãos, da sua família, do seu trabalho. Mas, na verdade, o que o texto está dizendo, olha, não é a sua mão que vai reger a sua história. É esse Deus que chamou você, que o tem em suas mãos, que vai cuidar de você todos os dias, a cada instante, a cada semana, em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. É sobre este Deus. Por isso que ele declara: porque em ti me refugio, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Uma outra expressão um tanto quanto interessante: como assim não possuo outro bem? Meus irmãos, se você conhece bem a história de Davi, Davi era um homem cheio de posses. Davi era um homem extremamente rico. Davi era um homem que tinha esposa, filhos, palácios, amigos, ou palácio e amigos. Mas mesmo diante de tantas coisas, Davi está dizendo que o bem maior que ele tem era Deus. Davi está dizendo, olha, não adianta eu ter um palácio como esse, não adianta ter um exército como esse, não adianta ter todas as riquezas deste mundo se eu não tiver Deus. Por isso que ele declara, outro bem não possuo, senão somente a ti. Meus irmãos, que declaração difícil de dizer. Davi declara que o seu maior bem é Deus. Ou seja, ter tudo e não ter Deus é o mesmo que não ter nada. Eu vou repetir para você entender bem. Ter tudo e não ter Deus é o mesmo que não ter nada. Ter tudo e não ter Jesus como seu Salvador é o mesmo que não ter nada. Correr atrás do vento, de nada vale isso para a sua vida. Ter tudo que os seus olhos desejarem. E se você não entender que Deus é aquilo que é mais valioso na sua vida, você não entendeu ainda o que é viver neste mundo. Você não entendeu ainda o que é servir a esse Deus. Por isso que ele declara, outro bem não possuo além de ti. E é interessante que um texto que corrobora com isso, que Davi está dizendo, é Marcos 8,36. Que diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meus irmãos, o que adianta você conquistar o seu melhor emprego? O que adianta você conquistar os seus sonhos? O que adianta você ter a conta bancária dos seus sonhos? O que adianta você construir, comprar sua casa, você fazer suas viagens, você fazer ou satisfazer o desejo do seu coração? Se você não entender que Deus é o centro da sua vida, você não entendeu o que é o Evangelho, você não entendeu o valor da sua vida. Porque o próprio filho de Davi, Salomão, diz que tudo que é embaixo do sol não passa de mera vaidade, futilidade, correr atrás do vento. E Davi mostra-nos o que ele tem de mais valioso, não eram os seus bens, as suas posses, os seus recursos. O maior bem de Davi era Deus. Você tem coragem de pensar e dizer isso nessa noite ao seu coração? Senhor, o meu maior bem é o Senhor. A minha maior alegria é o Senhor. A minha maior felicidade é estar diante da sua presença. O que Deus tem sido na sua vida, meu irmão e minha irmã? Mas, em segundo lugar,
Deus é o nosso único refúgio porque Ele supre as nossas necessidades. Acompanhe na sua Bíblia versos 3 a 6, que diz o seguinte: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caiam-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Davi agora, depois de apontar que Deus é o seu lugar seguro, que Deus é o seu único refúgio, seja físico e emocional, Davi agora traz essa explicação que tudo vem de Deus. Deus não apenas é o seu refúgio em momentos de conflitos, de dores. Deus não é só o seu refúgio físico, espiritual e emocional. Deus também é aquele que te dá todas as coisas. Deus é aquele que provê na sua vida todos os dias. Deus é aquele que te sustenta todos os dias. É a certeza que você vai acordar na segunda-feira e dizer: esse dia pertence ao Senhor. Deus me deu esse dia. Deus vai me abençoar nesse dia. Deus vai me sustentar nesse dia. Agora, Davi está apontando para esse aspecto providencial de Deus, que esse Deus não é só o seu refúgio, mas Ele é o seu sustentador, o seu provedor, é o Senhor que nos concede todas as coisas. E agora ele traz algo muito interessante, que entre todas essas coisas que Deus nos dá todos os dias, Davi está dizendo que Deus nos concede amigos, pessoas que compactuam da mesma fé, que servem como instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. Por isso que ele vem trazendo nesse cântico, versículo 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Davi está dizendo que dentro desse aspecto providencial de Deus, Deus coloca pessoas especiais em nossas vidas para nos abençoar, para nos servir de refúgio, para trazer bons aconselhamentos, boas ideias, um ombro amigo, enviar uma mensagem no WhatsApp dizendo: olha, eu me importo com você. O que Davi está dizendo aqui, que Deus, dentro da sua pedagogia providencial, coloca pessoas para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus, e que você sabe disso, que Deus tem colocado pessoas especiais na sua vida. E Davi está dizendo ainda mais, que é maravilhoso estar na presença dos santos, é maravilhoso estar com essa comunhão entre os filhos de Deus, que embora Deus de fato seja o nosso refúgio, Deus usa pessoas ou a comunhão dos santos para nos trazer refúgio. E existem pessoas, ou Deus chama pessoas para nos abençoar, para trazer boas ideias, para fortalecer a sua fé. Eu tenho certeza que você tem experimentado o refúgio de Deus através de pessoas que têm abençoado a sua vida. Por isso que em Provérbios vai dizer que há amigos mais chegados que irmãos. É Deus usando essas pessoas para ser bênção na sua vida. Por isso, meus irmãos, a importância de congregar. Não somente o fato mais que especial de adorarmos a esse Deus, mas aquilo que nós recebemos também da companhia e da comunhão dos irmãos. Porque nós vivemos essa reciprocidade, essa mutualidade, uns servindo uns aos outros, mostrando-nos que esse Deus usa pessoas para nos abençoar. Ele deixa claro aqui que, em contrapartida, se Deus coloca pessoas especiais para abençoar você, ele está dizendo assim: enquanto a companhia daqueles que não servem a Deus, esse eu não quero. Ele fala isso no versículo 4, parte B. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Libação de sangue é derramamento de sangue. Ele está dizendo assim: olha, eu não quero a companhia dessas pessoas porque é perigoso. Eu não quero que essas conversações atrapalhem a minha vida. Eu não quero que essas vãs filosofias atrapalhem o meu conhecimento. Se por um lado, Davi está dizendo que Deus usa pessoas para abençoar a sua vida,
Por um outro lado, está dizendo, olha, cuidado com esses que não servem a Deus, que podem servir como exemplos ou como pessoas que vão minar a sua fé, que vão atrapalhar a sua vida, que vão dar péssimos aconselhamentos sobre a sua vida. Ou seja, o que Davi está propondo aqui, o texto está nos ensinando que uma marca de quem pertence a Deus é o ato de cultivar bons relacionamentos. Uma das marcas daqueles que servem a Deus é o ato de cultivar bons relacionamentos. Por isso, meus irmãos, que é natural sermos traídos ou atraídos por pessoas que têm o mesmo gosto, os mesmos interesses. Entenda isso. É natural você gostar ou ter mais proximidade de pessoas que pensam como você, têm os mesmos gostos, os mesmos hobbies. Isso é natural. Isso faz parte do processo de você estar em comunhão também. Eu sei que há uma linha muito tênue ao falar isso. Nós confundimos muito essa afinidade, essa afeição de algumas pessoas com panelinhas na igreja. Não é isso que o texto está dizendo. É natural que se você gosta, por exemplo, de futebol, você conversar com pessoas que conversem sobre futebol com você. É natural você que gosta de música ter afinidade com outras pessoas que gostam de música. É natural você que gosta de carros conversar com outras pessoas que gostam também de carros. Se você gosta de teologia, é natural você conversar com pessoas que discutem, debatem sobre teologia. Isso é afinidade. Nós temos que aprender a separar as coisas. E não há problema nenhum dentro da igreja ter grupos de pessoas que têm a mesma afinidade. Não confunda isso com outro tipo de coisa que você quer dar outros nomes. Isso é normal, isso é natural. Isso é você querer estar com pessoas que você compactua com a mesma ideia. É justamente essa ideia dos filhos de Deus conviverem juntos diante do Senhor. E você é abençoado por isso, porque você está no meio de pessoas que compactuam da mesma fé diante do Senhor. Mas o que é mais interessante? Que a Bíblia mostra que há um interesse em comum entre nós, em saber que Cristo morreu em nosso favor. Isso é o que há de algo em comum em nós. É isso que nos aproxima como corpo, como família, como uma comunidade da fé que serve a esse Deus. Esse interesse em comum é Cristo. Aquilo que Ele fez na cruz, Ele nos une como uma família, como um corpo, para vivermos nessa comunidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a ser bênçãos uns para com os outros. Porque você pode servir de bálsamo na vida do seu irmão. Você pode trazer uma boa palavra de incentivo, um bom ombro amigo para você abençoar o seu irmão. Aprenda a ser bênção na vida das pessoas. Aprenda a fluir de você aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que colocar em mente. É isso que nós precisamos cada vez mais cultivar. Parece uma coisa simples, mas só do fato de hoje, no horário de almoço, ficarmos um pouco ali para almoçarmos juntos. Parece coisa simples, mas ali você está conversando, você está batendo um papo e conversando, trocando boas ideias, adquirimos novos conhecimentos. O que Davi está dizendo é justamente isso. Isso é bom, isso é bênção, isso é um meio de graça para Deus abençoar a sua vida. Mas se você não valoriza a comunhão dos santos, o ato de congregar, você está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado por esse Deus, que usa pessoas para abençoar a sua vida, para trazer coisas boas sobre a sua vida. Por isso que eu sinto falta daqueles intercâmbios que antigamente tinha, aquelas conexões com outras igrejas, aquelas boas conversas até altas horas da madrugada, que você conversava sem preocupação com hora, na época que não tinha celular, não tinha WhatsApp, tinha boas conversas, boas risadas. Que saudade desse tempo. Entreguei minha idade, né? Mas que saudade desse tempo. A gente precisa voltar a ter esses momentos, porque é isso que pode ajudar a sua vida. Você se esconder na sua casa, você se esconder no meio dos seus problemas não vai te ajudar em nada.
Você precisa estar em comunhão. Você precisa estar no meio do povo de Deus. Porque existe bênçãos pessoais, mas Deus também derrama bênçãos coletivas para as nossas vidas. Mas o texto ainda continua, que Deus supre as nossas necessidades materiais, versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caiam minhas divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. O salmista agora está dizendo que Deus supre as nossas necessidades, que Deus cuida das nossas vidas, ou o cuidado das nossas vidas pertence a esse Deus. Deus cuida das coisas materiais, porque as coisas materiais também são essenciais em nossas vidas. Às vezes a gente faz essa dicotomia entre o sagrado e o secular, aquilo que é espiritual e material, mas nós precisamos dos dois. Ou você não precisa de comer, ou você não precisa de beber água, ou você não precisa de dormir, descansar, trabalhar. Isso são coisas materiais. E Davi está dizendo que Deus supre essas nossas necessidades. Ele dá aquilo que nós precisamos diante da nossa vida, mostrando-nos que isso é bênção de Deus. Por isso que ele fala, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Deus é aquele que supre as nossas necessidades todos os dias. Por isso, meus irmãos, que mesmo diante dos desertos e das cavernas e dos lugares difíceis que Davi estava, ele tinha um sustento de Deus. Eu fico tentando pensar na mente de Davi, tendo que dormir em cavernas, em desertos, pensando assim, o que eu vou comer amanhã? E Deus suprindo todas as suas necessidades. Por isso que ele declara dessa maneira, desse sustento de Deus, mostrando-nos que a provisão pelo qual nós precisamos vem do Senhor. O que nós temos que colocar em prática é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Entenda uma coisa, não é o pão nosso dessa semana, não é o pão nosso desse mês, não é o pão nosso desse ano, é o pão nosso de cada dia. Vocês estão lembrados no contexto do Antigo Testamento do maná? Onde Deus, então, faz descer do céu todos os dias o maná, para que as pessoas pudessem se alimentar. E a ordem era, pegue o necessário para o dia, amanhã Deus mandará outros manás. Mas é hoje, você vai ser sustentado hoje. E aquelas pessoas que guardavam mais do que precisavam, estragavam o maná, porque era para guardar naquele dia. E é interessante que chegava na sexta-feira, era para guardar para 2 dias, para sexta e para o sábado, porque o sábado era o dia do Senhor. É o maná de cada dia, é o pão de cada dia que Deus vai nos dar. Você vai chegar amanhã, segunda-feira, e vai dizer, o pão dessa segunda, dai-nos hoje. Você vai chegar na terça-feira e vai dizer, o pão dessa terça-feira, dai-nos hoje. É o pão de cada dia, aquilo que o próprio Jesus ensina em Mateus 6. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Porque vai dizer, não vos inquieteis com o amanhã. Basta o hoje. O que o texto nos ensina é nos preocupar com o hoje. É entender que Deus a cada dia vai abençoar a sua vida. Vai trazer sustento para a sua vida, para a sua família, para aquilo que você precisa. O pão nosso de cada dia. Jesus nos ensina que dependemos dele todos os dias. Não é de vez em quando depender de Deus, mas é todos os dias depender desse Deus e da provisão do Senhor. Volto a repetir, não é sobre você, é sobre esse Deus que cuida de você todos os dias. E a maior provisão que Deus nos deu é enviar Cristo naquela cruz para nos trazer salvação. Esse é o melhor de Deus para as nossas vidas. Esse é o melhor de Deus, ensinado inclusive por Jesus, na sua noite mais sombria, ao partir o pão e oferecer o cálice, ele ali mostrando justamente essa provisão máxima de Deus, em salvar o seu povo, redimir o seu povo, ressignificar o seu povo. Deus é um Deus provedor das bênçãos materiais e das bênçãos materiais. E o texto continua dizendo que tu és o arrimo da minha sorte. Deus é a minha proteção, o meu lugar seguro, o meu sustentador. Mas em terceiro e último lugar, sim, primeiro, ele é o único refúgio porque ele é o nosso lugar seguro. Em segundo, porque ele supre as nossas necessidades. Em terceiro, porque ele é a nossa fonte de alegria
eterna. Acompanhe comigo a leitura do verso 7 a 11, que diz o seguinte: bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-no sempre em minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Meus irmãos, olha que algo extraordinário que Davi está acabando de dizer aqui, que Deus é o nosso refúgio em vida, suprindo todas as nossas necessidades. É o nosso refúgio no temporal, nosso refúgio físico, espiritual e emocional. Mas agora Davi está dizendo que Deus é o nosso refúgio na morte, que nós não devemos nos preocupar com a morte, porque Deus já cuidou dessa morte, porque Deus é a esperança dessa morte. Davi está trazendo agora aos nossos corações que Deus é o nosso refúgio em vida, enquanto estamos aqui, mas também é um Deus que é refúgio da morte, um Deus que tem cuidado das nossas vidas em todas as esferas. Por isso que ele fala no versículo 7, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ele está dizendo que a sabedoria dele não vale de muita coisa, que ele prefere buscar aconselhamento em Deus, direcionamento no Senhor, buscando a vontade de Deus. Davi, mesmo sendo um homem tão sábio, ele diz assim, eu quero o conselho do Senhor, eu quero fazer a vontade desse Deus. Meus irmãos, o nosso coração é enganoso. Se você acha que você pode tomar decisões de acordo com o seu coração, provavelmente você vai tomar decisões erradas. Porque você acha que você vai ter paz no coração quando você toma uma decisão segundo a vontade de Deus. E não necessariamente isso vai acontecer. Até porque Jonas não estava nada alegre no seu coração a fazer a vontade de Deus, mas estava diante da vontade do Senhor. Os discípulos, atravessando o mar da Galileia, enfrentando a tempestade, eles estavam no centro da vontade de Cristo, porque foi Jesus que pediu para que eles fizessem isso. E estavam enfrentando o caos. O que Davi está dizendo, olha, eu não posso, ou eu tenho que tomar cuidado com o que o meu coração quer dizer. Eu preciso buscar esse direcionamento do Senhor. E o meio pelo qual nós buscamos o aconselhamento desse Deus é por meio da tua palavra. Porque o nosso coração é enganoso. Porque nós somos enganados pelas nossas volições manchadas pelo pecado. Por isso nós precisamos buscar esse aconselhamento de Deus. Essa mesma ideia de quando você está dirigindo em uma cidade que você não conhece e você fica perdido. Daí então você liga o GPS te ajuda a chegar no local de destino. A Bíblia, a palavra de Deus, é esse GPS que te guia, que te direciona para fazer aquilo que Deus requer de nós. E quantos de nós temos quebrado a cara porque nós tiramos Deus do processo e tomamos decisões segundo o nosso coração, não segundo a vontade de Deus. E ele fala, no versículo 8, o Senhor tenho sempre em minha presença, estando ele à minha direita, jamais serei abalado, não serei abalado, trazendo que Deus tem sustentado Davi em todos os tempos. Mas o versículo 9 e 10 é isso que nós estamos propondo aqui agora. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Davi está dizendo, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que se eu morrer, eu estarei diante do Senhor. Eu não estou preocupado com a minha morte. Deus me sustenta em vida, Deus cuida de mim na minha vida, enquanto eu preciso viver neste mundo. Mas esse Deus também preparou um lugar que vem depois da morte. Isso é a esperança que nós temos. A nossa esperança, meus irmãos e minhas irmãs, não está ou não estão nesse mundo. A nossa esperança não está afincada neste mundo pelo qual nós estamos vivendo. A nossa esperança está em saber que ao morrer, nós viveremos nesse novo céu e nessa nova terra. Essa é a nossa esperança. E é isso que Davi está dizendo aqui, que até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte,
nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, mostrando-nos que a morte, embora seja algo doloroso aos nossos corações, e tem pessoas que têm pavor de falar de morte. E é engraçado que se eu fizer uma pergunta aqui, quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão e dizer que quer. Mas eu dizer assim, você quer morrer hoje? Aí não, pastor. Eu tenho muitos planos pela vida. Tem que casar, eu tenho que formar na faculdade, eu tenho que fazer isso. Não, pastor, eu quero ir para o céu, mas não agora. Davi está nos ensinando a acalmar os nossos corações, porque quando a morte bater na porta, é bênção de Deus na sua vida. Porque a morte para o crente não é um fim, é um recomeço de estarmos na presença santa desse Deus. A morte é um misto de alegria e tristeza para aqueles que ficam, porque aqueles que ficam, fica a saudade, aquela pessoa querida, mas ao mesmo tempo é alegria, porque sabe que essa pessoa estará na presença santa de Deus, que mesmo ela passando dessa vida, ela tem esperança do amanhã. A vida, ela não termina no sepulcro. A vida ou a morte não é o fim para as nossas vidas, mas ela é um recomeço diante do Senhor. O que o texto está nos mostrando, que é essa certeza desse lugar seguro também na morte. Entenda uma coisa, o texto de 1 Coríntios 15 vai dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes, se nós depositarmos a nossa esperança apenas nessa vida. Hoje, nós lidamos com tristezas, com dores, com frustrações, com a corrupção do mundo, lidamos com doenças, enfermidades, com toda sorte de coisas ruins que vêm. Mas a vida após a morte é um lugar de alegria, de regozijo, de esperança. Por isso que Cristo foi para a cruz morrer em nosso lugar para nos salvar, para nos trazer essa vida, para que pudéssemos ter vida eterna diante do Senhor. Eu gostaria de ler um texto que corrobora com isso que Davi está dizendo, para a gente caminhar para o final. Em 1 Coríntios 15, um dos textos mais sublimes sobre a ressurreição de mortos, vai dizer o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte foi vencida na cruz. A morte foi vencida quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, sendo a primícia dos que dormem. O que Paulo está argumentando aqui, que uma vez que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos quando Jesus vier em glória, resgatar a sua igreja. E é isso que nos dá esperança, é isso que nos mostra o refúgio verdadeiro de Deus, em saber que se morrermos hoje, estaremos na presença santa de Deus, mas vai chegar um dia que Cristo vai vir buscar a sua igreja e ele vai ressuscitar a todos os povos e todas as pessoas. E a nossa esperança está nisso. E é isso que Davi está dizendo aqui, que ele se alegra, que ele se refugia. Eu gosto muito daquela passagem, quando as mulheres chegam ali no sepulcro e os anjos dizem assim: por que procura entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, nos trazendo esperança de vida. É isso que nós temos que colocar nos nossos corações. Jó também faz uma declaração que diz: eu sei que o meu Redentor vive, mesmo passando por situações difíceis, mesmo tendo perdido a sua família, enfrentando caos, ele declara essa esperança de estar em vida diante do Senhor. E por isso que o Salmo termina no verso 11: tu me farás ver caminhos na vida, e na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Meus irmãos, o que Davi está dizendo é que Deus é o nosso refúgio na morte,
que após a morte há uma vida diante de Deus. Não haverá choro nem ranger de dentes, será uma vida de alegria. A gente não consegue entender essa alegria, porque a sua alegria, a minha alegria é manchada pelo pecado. Você não entende felicidade, porque a sua felicidade é manchada pelo pecado. Mas lá no céu, sim, iremos gozar plenamente dessa alegria, dessa satisfação, dessa verdade que a Bíblia nos garante de estar nesse novo céu e nessa nova terra. Davi tinha essa consciência, meus irmãos, que Jesus era a sua esperança. Por isso que essa parte do texto aponta para Jesus. E tanto Pedro quanto Paulo testificam dessa verdade em Atos. Porque a nossa esperança não está neste mundo. Mas enquanto estivermos neste mundo, o texto nos ensina: acalma o seu coração, eu tenho cuidado de você. Eu sou o seu refúgio, eu sou o seu lugar seguro. Eu sou aquele que cuido de você a cada manhã e te dou o pão de cada dia. Acalmem-se. Mas se a morte vier, também acalme o seu coração, porque você estará diante de Deus, gozando da presença santa do Senhor, que é o melhor lugar que você possa estar. Por isso que Paulo queria logo ir para o céu. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Depois de contemplar coisas inefáveis, ele queria estar na presença santa de Deus, porque essa é a nossa esperança de vivermos neste mundo, em saber que Jesus, enquanto estivermos aqui, Ele é o nosso respiro, o nosso descanso, o nosso lugar que nós podemos nos achegar e nos acolher, porque Ele é o nosso lugar seguro. Em Jesus, as nossas preocupações são dissipadas, os nossos medos são lançados fora, porque em Jesus nós temos o conforto verdadeiro e o alento do Senhor. Vamos cantar essa canção, declarando essa fé, essa esperança no Senhor.